Retomando, essa é a parte 2, TCC, parte 2. Organização dos capítulos. É apenas uma sugestão, um TCC com 4 ou 5 capítulos. É claro, você tem liberdade de fazer do seu jeito, mas nós estamos falando de uma monografia. Monografia é o resultado de um trabalho de conclusão de curso. Dissertação é um resultado, é um produto de um mestrado. Tese é um produto de um doutorado. Então, monografia está relacionado a TCC, dissertação está relacionado a mestrado, tese está relacionada a doutorado. E todos esses textos, eles têm uma estrutura similar. Para o TCC, eu vou sugerir 5 capítulos. O primeiro capítulo e o segundo capítulo, eu sugiro nomes, inclusive nomes. O primeiro capítulo eu chamaria de introdução mesmo. O segundo capítulo, revisão bibliográfica. E os demais capítulos, eles podem e devem ter nomes conforme os autores e orientadores pensarem que são mais convenientes. Então, vamos falar do que tem. Eu gosto de dizer que na introdução o assunto ele é superficialmente apresentado, como a importância do tema, os objetivos, a metodologia são claramente definidos. Então, nesse sentido, eu vou focar aqui nesse quadrado, né, nessa área aqui, ó, do capítulo 1, eu sugiro 5 páginas, até 5 páginas. E eu coloco a relação dos itens aqui. A primeira parte eu chamo de contextualização, certo? Contextualização, eu diria que é um texto introdutório com no máximo aproximadamente uma página. Alguma coisa em torno de 4 ou 5 parágrafos. Este é o momento de trazer o assunto para discussão. Então, você tem um tema, e esse tema vai ser abordado como objeto principal do trabalho, nós não apresentamos o tema imediatamente. Nós levamos alguma coisa em torno de 3, 4, 5 parágrafos para apresentar o tema. E o local chama contextualização. Então, é um momento de vamos apresentar um tema, né? Seria ensaios em placas fotovoltaicas. É um tema, não é o objetivo. Então, o primeiro parágrafo pode falar sobre a energia renovável. Um segundo parágrafo, terminando além da importância da energia renovável. No segundo parágrafo, poderia falar das formas de energia renovável, né, o crescimento dessas energias e citar quais são as energias renováveis mais utilizadas, terminando, por exemplo, com a fotovoltaica. No terceiro parágrafo, pode abordar, por exemplo, como tem sido a evolução das placas fotovoltaicas ou a melhoria de desempenho delas. E por último, num último parágrafo, sem falar qual que é o objetivo, diz-se que essa monografia, esse estudo, essa pesquisa, ela aborda ensaios em placas fotovoltaicas para buscar um máximo de desempenho, por exemplo. Então, a contextualização ela é desenvolvida por 4, 5 parágrafos. E lembrando, o que é um parágrafo? Um parágrafo contém princípio, meio e fim. Então, um parágrafo bem escrito, ele tem alguma coisa em torno de umas 6 linhas para mais. Então, ter um parágrafo com 15 linhas não é problema. Ter um parágrafo com 20 linhas não é problema. Então, há uma confusão onde pessoas
escrevem parágrafos extremamente curtos, com uma ou duas sentenças. Então a gente não consegue compreender aquela parte do texto, né? Então parágrafos que têm o mesmo assunto, eles têm que ser agrupados, certo? Tem que formar um bloco só. Contextualização, às vezes 3, o mais comum 4 e 5 parágrafos. Depois, nós podemos fazer uma troquinha de lugar aqui, ó. Podemos colocar objetivos, por exemplo. Aí agora é hora de falar qual é o objetivo geral do seu trabalho, aonde realmente você quer chegar. E os objetivos específicos, onde os objetivos específicos são uma divisão do objetivo geral, onde eu consigo medir, tá? Então, se o seu objetivo geral trata-se do desenvolvimento de uma metodologia para aferir uma determinada métrica, então os objetivos específicos eles têm que ser partes de um quebra-cabeça, que é o objetivo geral, resolvendo de forma que eu consiga quantificar os objetivos específicos, eu consigo ter um produto final de cada um deles. Esse produto final pode ser um levantamento de itens para que seja feita a seleção, pode ser um programa de computador. Então, para fazer aquela tarefa geral, é necessário desenvolver um sistema computacional para fazer isso, um programa, etc. Então, objetivo geral, específicos, eu consigo ter um objeto, um produto disso, certo? Então, nós escrevemos o objetivo geral e o objetivo específico principalmente com verbos no infinitivo, né? O objetivo geral pode ser o desenvolvimento de alguma coisa, e os objetivos específicos deve ser aconselhável que seja com verbos no infinitivo. Depois disso, nós podemos falar da importância. Se eu trocar de lugar, muitas vezes não faz diferença. Eu vou escolher uma dessas 3 palavras para o item ou importância, ou justificativa, ou motivação. Então, lembrando o seguinte, que elas têm um significado de responder 2 questões primárias. A primeira questão é: para quem o meu trabalho, o meu TCC é importante? Para quem? E a outra é por quê, né? Esse para quem seria uma motivação para alguém ler o trabalho, né? Então, a outra seria por que ele é importante? Então, por que o tema seu... Não é porque energia fotovoltaica é importante, não é porque motores é importante, não é porque Não. É por que ele é importante para aquelas pessoas, certo? Depois, metodologia. Em engenharia, a gente não necessariamente usa um capítulo, a gente pode usar uma seção e depois em outro capítulo a gente detalha. A metodologia é basicamente uma ou 2 ações para resolver cada um dos objetivos específicos. Então, se nós temos 4 objetivos específicos, nós temos no mínimo 4 itens de metodologia, sendo que alguns objetivos específicos eu posso ter em mente 2 itens de metodologia. Então, a metodologia é como é que eu vou resolver aquele objetivo específico. Então, se um objetivo específico é desenvolver um programa de computador para fazer alguma coisa, a metodologia poderia vir para este item o levantamento dos requisitos do programa. Poderia ter, inclusive, a validação da precisão
ou enquanto eficiência ou eficácia, o tempo de execução, testes. Então, a metodologia trata os objetivos específicos pensando o seguinte: como é que eu vou resolver esse objetivo específico? Delimitações não são todos os orientadores que pedem. Eu peço para ajudar vocês a cercar o trabalho de vocês. Então, se você diz que vai fazer um programa de computador, lá na delimitação você pode dizer que você vai fazer ele em Python, que você vai fazer o programa em MATLAB, e que por falta de tempo você não procurou, não teve condições de selecionar uma outra tecnologia. Então, delimitações vai mostrar para você até onde você chega, né? E algumas decisões. Então, ninguém vai perguntar para você por que você não fez alguma coisa se ela estiver na delimitação. É um espaço de marcar até onde você chega. É mais do que um escopo, na minha opinião. Organização é um parágrafo apenas, um parágrafo, onde nós começamos, na minha sugestão, no capítulo 2, o capítulo 1 acabou. No capítulo 2 é visto isso, isso e aquilo. No capítulo 3, observe que capítulo está com C maiúsculo. Por quê? Porque é um elemento textual. Ele é muito bem definido. A seção S, a seção 3.2 tem que vir com S maiúsculo. A figura 1.3 tem que vir com F maiúsculo. Por hora, é o capítulo 1.